Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Passando aqui, né, Nivaldo Abreu da Resgate, passando para deixar mais uma devocional com vocês, né? Antes, porém, eu já quero pedir, né, aquela força para que você se inscreva no nosso canal, para que você nos ajude, né, a levar essa palavra. Eu quero fazer de você um parceiro, né? Você sabe que o objetivo meu aqui é apresentar Deus às pessoas que ainda não conhecem esse Deus, o seu plano de salvação, né? E apresentar Deus a elas, né? Mas também aqueles que já conhecem esse Deus, mas por algum momento estão passando por um momento de dificuldade na fé ou coisa parecida. Então, você é uma figura importantíssima nesse projeto aqui comigo, né? Eu sempre digo que vocês têm várias maneiras de me ajudar aqui. Eu tenho um Pix aqui embaixo que você pode me ajudar nas despesas aqui que não são poucas e não está fácil de manter, mas você também pode me ajudar compartilhando, se inscrevendo, divulgando esse trabalho, né, para os seus amigos e, sobretudo, orando para que a gente possa aprender a perseverar e a permanecer, que, aliás, é o meu tema hoje, né? O tema hoje que eu quero conversar com você é sobre permanecer. Você tem permanecido, aliás, você tem recebido resposta de Deus em relação aos seus pedidos? É isso que eu quero convidar você, né, para nós juntos discutirmos isso e vemos, né, o que é que está acontecendo, né? O porquê que uns recebem e outros não recebem, tá bom? Depois da vinheta, a gente volta a conversar a respeito disso aí, beleza? Então, vamos lá, chama a vinheta aí, a gente já... Ok, queridos, como eu falei para você, né, que depois da vinheta a gente voltaria, né? E eu já quero começar, então, eu falei para você que o tema hoje é sobre permanecer, né? Se você tem permanecido em Cristo, né? O que significa isso, permanecer? Permanecer, querido, é insistir, é estar sempre, independente das dificuldades e das lutas, né? E o texto que eu quero ler com você aqui está em João 15:5, a partir do 5 aqui, que diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Pai, tua palavra foi lida. Te peço agora, Senhor, que tu me dê sabedoria, que o teu Espírito Santo nos oriente na ministração desta palavra. Queridos, eu tenho observado que a gente tem vivido num mundo de uma correria desenfreada, né? Cada dia a gente percebe que as pessoas estão mais aceleradas e estão mais exigentes, né? E as nossas orações hoje, elas já não são quase mais uma petição, mas elas são quase que uma ordem para Deus. Que eu quero, eu preciso, né? É sempre eu. Mas nós esquecemos dessa palavra chamada permanecer. Permanecer aonde? Permanecer em Cristo, permanecer na palavra. E fazer a obra do Senhor, queridos, requer de nós algo mais do que aquilo que nós estamos imaginando. Sabe? E muitas vezes nós não recebemos porque quando nós estamos a um passo de receber aquilo que o Senhor tem para nos conceder, nós desistimos, nós recuamos, porque nós achamos que Deus não está nos ouvindo, Deus não quer nos ajudar, né? Que Deus não quer responder, né? E ficamos arrumando um monte de desculpas. Por quê? Porque nós não aprendemos a permanecer e a perseverar. O que é permanecer? Né? Permanecer e perseverar, insistir, né? Ficar ali e saber que eu tenho que primeiro entender o seguinte: se você pede com fé, né, você vai ter que entender que essa resposta ela vai vir. Agora, o grande defeito, a grande dificuldade aqui é saber o tempo, porque nós queremos fazer o nosso tempo e não é no nosso tempo. Eu estava olhando para alguns homens da Bíblia aqui, queridos, e eu fiquei olhando aqui, Noé esperou 120 anos construindo aquela arca, 120 anos, né? E depois ainda teve mais 7 meses até que ela vá pousar sobre o Monte Ararat. Olha o que esse homem esperou, né? Ele entra para a arca, né, e espera ali alguns dias até chover.
depois é que vai chover, depois eles ficam vagando e depois é que vai secar e eles vão ter um recomeço, né? Mas isso só foi possível porque Noé perseverou. E olha o resultado dessa perseverança, dessa permanência, dessa insistência de Noé em crer na palavra do Senhor. Você é o fruto disso. Eu sou fruto disso. Porque só por ele ter perseverado é que nós tivemos essa nova oportunidade. Porque senão tudo teria se acabado ali, né? Aí vamos para Moisés, né? Moisés, depois ele também leva algum tempo, né, 40 anos para atravessar um deserto. Lembra quando ele tira o povo do deserto e ele fica 40 anos naquele deserto para poder caminhar com aquele povo e tirar aquele povo, né? E ali houve muitas desobediências, né? E esse povo pagou um preço muito alto, muito caro pela sua desobediência, né? Porque Deus era com eles e ainda assim eles não aprenderam a perseverar em Deus, a confiar em Deus, né? Tentaram fazer os seus próprios deuses, tentaram fazer do seu jeito e por isso penaram, né? Passaram por grandes dificuldades mesmo. E ainda tem Abraão, né? Abraão tinha 75 anos, querido, quando ele recebe a promessa de Isaac, né? 75 anos, e essa promessa só vai se cumprir 25 anos depois, quando ele já estava com 100 anos. Sabemos que é claro que Sara se antecipou, né? Tentou ajudar Deus, né? Dando Agar para o marido, e a gente sabe o resultado de tudo isso, a gente paga o preço até hoje, né? Por essa desobediência, né? Então tem muitos homens da Bíblia, por exemplo, né? Jacó, que trabalha 7 anos para a esposa. Enfim, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus, eles tiveram êxito porque eles confiaram em Deus e esperaram em Deus. Esperaram em Deus. Aí é lógico que você vai dizer para mim, Anivaldo, mas naquele tempo, não tem aquele tempo, era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Noé, é o mesmo Deus nosso hoje. Não existe outro Deus, é o mesmo Deus, com as mesmas promessas. E aqui a palavra diz aqui, ó, o que é que ele diz aqui? Ó, se permanecerão e vocês pedirão o que quiserem, aqueles que permanecerem pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Porém aqui não está dizendo, olha, o tempo não está dando uma data, vocês vão receber. Agora espera, persevera. Esse é o grande detalhe hoje. E a gente percebe que as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Aqui não deu, aí muda de igreja hoje, vai para lá, vem para cá, vai para lá, em busca dessas respostas. E essa resposta, querido, não vai acontecer porque você não quer esperar. Você não quer perseverar. Você não quer perseverar. E faz parte da vida cristã a perseverança. É o permanecer em Cristo Jesus. É o permanecer. Sem isso fica difícil de você viver a palavra do Senhor e de você receber, né? Eu costumo dizer, tem um trecho aqui que eu não me lembro agora onde está, quando aqueles homens leprosos são curados, ali tem um trecho que a palavra diz assim, ó, e indo eles perceberam que estavam curados. Indo eles não olharam primeiro, isso é fé. Eles pediram e sabiam o que ia acontecer, mas eles não olharam para saber se era aquela hora ou não. Né? E indo eles perceberam que estavam curados. E um deles volta para agradecer. E o Senhor diz, cadê os outros? Né? Mas aquele teve perseverança. E teve o quê? Gratidão. Então nós precisamos aprender a ter perseverança. Precisamos aprender a permanecer no Senhor e na sua palavra. E o que é permanecer em Deus? O que é permanecer na palavra do Senhor? É cumprir o chamado do Senhor. Cumprir aquilo pela qual o Senhor te chamou, a você e a mim. Isso que eu estou fazendo aqui agora. E por isso eu digo que eu conto sempre com você para me ajudar nesses vídeos, para divulgar, levar para frente, compartilhar, né? Copiar e colar em outra página, mas nos ajudar. Isso é fazer a obra do Senhor. Fazer com que as pessoas lá fora sejam alcançadas através da palavra do Senhor, porque a única maneira de você ver uma mudança significativa nesse mundo é falando do amor de Deus. Não existe outro caminho, queridos. E mesmo assim, já é difícil.
Porque as coisas, a tendência natural que a gente está vendo é de ficar cada dia mais difícil. Em todos os sentidos, cada dia mais difícil. Porém, aqueles que permanecem no Senhor, esses terão dias difíceis, porém guardados pelo Senhor, que é diferente. Faz toda a diferença. Nós vamos ter dias difíceis, vamos sim, com certeza, mas nós somos guardados pelo Senhor. A palavra diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você não deve temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o teu cajado me consola. O Senhor é contigo e o Senhor é comigo. E é isso que eu preciso aprender na minha vida. Para de correr para um lado e para o outro. Para de correr. Para de correr. Espere em Deus, espere no Senhor. Espere que Ele vai te responder e Ele quer te responder. Mas o tempo é dele, queridos. O tempo é do Senhor, não é nosso. Não é nosso. O tempo é dele. Sabe, eu tenho, às vezes, olhado para as pessoas que estão em minha volta e vejo uma doença do século que é a ansiedade. As pessoas vivem ansiosas demais, né? Porque elas querem que as coisas aconteçam. Não, querido, não é dessa forma que vai acontecer. Eu vejo, inclusive, pessoas quase que odiando autoridades por conta de certas situações. Queridos, a nossa função aqui é amar. A nossa função é orar. A nossa função é se colocar na brecha como servos do Senhor, buscando no Senhor, né, sabedoria, direcionamento, para mudar as situações e as circunstâncias onde você estiver inserido. Eu não me canso de falar isso. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o ambiente onde eu estou. Porque eu sou a igreja do Senhor. Eu sou o representante do Senhor no local onde eu estou. Essa semana eu estava brincando aqui, que eu vi um pastor pregando e achei muito interessante, quando ele foi falar com alguém e esse moço disse, estou indo na igreja buscar o Senhor. E a pergunta dele foi, você vai buscar por quê? Você esqueceu ele lá? Porque, queridos, o Senhor ele tem que estar em nós o tempo todo. O tempo todo. Quando eu vou na igreja, o Senhor ele vai comigo porque Ele está em mim, Ele está na minha casa. Aliás, eu sou a igreja. Quando eu vou lá, né, eu preciso já cheio da presença do Senhor para prestar um bom culto a Ele, glorificar agora em família, em comunidade. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a perseverar no Senhor, a esperar o tempo do Senhor. Não é o meu. Não é o meu. E deixa eu te falar uma coisa. O nosso tempo, nós podemos até fazer acontecer. Tem até uma música circular que diz quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Você pode fazer isso sim, não tem problema nenhum. Só que depois o resultado, você vai ver que não é a mesma coisa. Não é como foi o tempo de Deus. O tempo de Deus ele vai trazer garantia, certeza de felicidade, de paz. Ele vai te dar algo que você precisa realmente. E muitas vezes ainda tem um detalhe, que Deus não te dá certas coisas porque nessa ansiedade aquilo vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Ah, querido, se nós soubéssemos o quanto Deus nos ama. Ah, se nós soubéssemos o quanto Ele espera de nós, o quanto Ele tem, a expectativa que o Senhor tem de nós, de reconhecer o seu sacrifício, a expectativa dele de que nós entendamos, venhamos entender que Ele nos chamou para ser bênção nesse mundo, Ele nos chamou para ser servo, Ele nos chamou para buscar em nós um coração fiel, um coração contrito, para que nós possamos fazer diferença nesse mundo. Ele conta comigo e conta com você para alcançar aqueles que ainda estão lá fora. Ele está contando comigo, querido, Ele está contando com você para alcançar essas vidas. Não adianta nós olharmos para o mundo e dizer que o mundo está difícil. Sim, está difícil e vai ficar pior. Mas ele vai ficar pior por quê? Porque eu tenho que me mover. Eu tenho que me movimentar em Cristo Jesus, fazer com que essa palavra alcance essas vidas também. Porque a única coisa, queridos, isso eu posso te garantir, a única coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas é quando elas aprenderem a conhecer Deus e andar com Ele. Não é conhecer Deus de ouvir falar, porque eu ouvi falar, eu sei que Deus é assim, sei que Deus é assado. Não, é de caminhar com Ele. Queridos, é interessante que hoje tem pessoas que vivem na igreja e que conhecem um Deus de ouvir falar, mas ainda não aprenderam
a caminhar com Ele. Como é que eu caminho com Ele? Através da leitura da palavra, através da intimidade com Deus, em conversar com Deus. Sabe, queridos, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Quando eu entro no quarto, eu vou falar com Ele como eu falo com meu Pai. Pai, eu estou aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas é a vontade dEle, é a segunda vontade dEle. E como Pai, eu sei que Ele quer o melhor para mim. E se eu entender que Ele quer o melhor para mim, eu vou entender que o tempo dEle é o melhor para mim. E eu vou aprender a perseverar e a esperar nele. Agora, a expectativa do meu Pai é que eu corresponda, né, aos anseios dele. O que é que ele me ensina? O que é que ele me pede? Filho, seja produtivo. Filho, alcance vidas. Filho, vai lá fora. Tem pessoas esperando lá. Tem pessoas esperando para ouvir essa palavra, para ser saciado por essa palavra que você tem. Tem pessoas que querem matar a sede com essa palavra que você tem. Compartilha. Compartilha a palavra do Senhor. Compartilha. Compartilha, querido. Espere em Deus. Quando você começar a fazer essas coisas, você vai perceber que o tempo passou rápido e você começa a receber as coisas do Senhor. Mas enquanto a sua vida for uma vida ociosa, uma vida só de pedir, 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 pedir e nada fazer, esse tempo vai ficar longo demais e provavelmente você não vai receber. Que Deus te abençoe, que você tome posse dessa palavra, que o Senhor possa falar contigo, né, nessa mensagem aqui, essa pequena devocional. E não esqueça de me ajudar compartilhando, não esqueça de me ajudar através dos piques, através da oração, através do compartilhamento, né, de se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para mim, para que essa palavra ela possa alcançar mais pessoas e que a gente possa fazer a diferença aonde a gente estiver inserido. Conto contigo, você é meu parceiro. Amém? Fica com Deus.